Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2022. A lição é a lição de número 7 e o assunto da lição, o quarto sinal, a multiplicação dos peixes e pães. Como você sabe, nós estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E nós estamos estudando sobre os sinais que Cristo produziu e João registrou como forma de comprovação da sua deidade. Lembrando que o obdeemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos os slides em PowerPoint, slides coloridos, animados e editáveis, que você pode fazer a mudança que você achar necessária para se adequar à sua necessidade na sua aula. Nós temos também as aulas em PDF, aula em áudio e cursos diversos. Acesse www.obdeemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o obdeemfoco.com estará retornando para você. O contato é 94DDD, não se esqueça, 949-8409-2869. Muito bem, o texto principal da nossa lição. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João 6:11. Nós temos aqui no nosso texto principal uma referência à multiplicação dos peixes e pães que nós estaremos estudando nesta lição. O resumo da lição: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. E esse é um tema bastante importante que o professor, o aluno, o estudioso deve refletir. Nós vivemos tempos onde muitos pregadores, talvez por serem mal instruídos, outros por serem mau caráteres mesmos, eles produzem, forjam alguns sinais como uma forma de autopromoção. E há aqueles que até são usados por Deus, mas que não conseguem dar glórias a Deus pelo que aconteceu. Nós estamos aprendendo, e nós iremos aprender nesta lição, e o professor, o aluno deve refletir bastante sobre isso, que os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo. Ou seja, se Deus usa você no ministério da palavra, se Deus usa você no dom de cura, no dom de línguas, de profecia, Ele faz isso para que as pessoas sejam atraídas a Ele, não para que você se torne famoso. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, 3-12. Óbvio, você vai estudar todo essa passagem bíblica e eu não vou me deter nela por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve ter estudado e deve estar estudando este texto. Vamos lá, nossa introdução. Estudaremos mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos peixes e pães, ou pães e peixes. São dois os milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas, que é interessante a gente parar para refletir sobre isso e entendermos que são dois milagres de multiplicações, de multiplicação, para a gente não se confundir. O primeiro, de 5 pães e 2 peixes, que é este que nós estamos estudando, consta dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já o segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos. João e Lucas não registraram este. Não significa que não tenha existido. Muito provavelmente não fazia parte do propósito de João e de Lucas, ou pelo menos no caso de João, provavelmente o autor
entendeu que apenas um registro já era suficiente para provar que Jesus era o Filho de Deus. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então você percebe que as multidões que seguiam Jesus não eram pequenas. Porque o texto bíblico, é clássico, né? Você pode perguntar por que faz esta distinção entre homens, mulheres e crianças. É uma questão de cultura, né? A cultura judaica fazia essa distinção, né? Isso é uma questão cultural, isso não é uma questão bíblica, não é uma questão cristã, é uma questão cultural. A Bíblia apenas relata, ela não aprova isso, ela apenas faz um relato, né? Conta que assim era a cultura judaica, de fazer essa distinção, dando essa proeminência aos homens. E nesse caso nós vemos que o primeiro alimentou 5.000 homens adultos, além de mulheres e crianças. E o segundo alimentou 4.000 homens adultos, além de mulheres e crianças. O sinal de João 6 não ficou circunscrito aos discípulos, à família de um oficial do rei ou aos religiosos de Jerusalém, como foi o caso da transformação da água em vinho, da cura do filho do oficial e também da cura do paralítico de Betesda, né? Cada um destes momentos, né, destes sinais, tinha um objetivo. O primeiro, fazer com que a família entendesse o seu ministério, entendesse quem ele era. O segundo era a expansão do ministério para além da família e do contexto judaico. E o terceiro, que foi a cura do coxo do tanque de Betesda, foi também uma forma de afrontar a religiosidade judaica, porque o contexto está da cura de um homem no sábado e os embates de Jesus com os judeus guardadores do sábado. Alcançou uma grande multidão e justamente na Galileia dos gentios, né? Nós vemos aqui que Jesus já está se tornando alguém bastante conhecido. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E a gente pode colocar aí como os homens, por ser ainda um tempo de guerra, era minoria. Então nós temos aí uma boa quantidade. Podemos com certeza dobrar esse percentual de 5.000 homens para aí em torno de 10.000 pessoas acompanhando Jesus, né? E é interessante que Jesus está seguindo em direção a uma região que era tida como pagã pelos judeus de Jerusalém, da Judéia. É interessante nós observarmos o propósito de Jesus de começar o seu ministério ou de desenvolver o seu ministério nesse ambiente. Consideremos esses e outros aspectos na lição de hoje. Primeiro tópico, a Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, da onde saiu esse nome? Segunda fase do ministério. Na primeira fase do seu ministério, Jesus faz várias incursões à Judéia, né, ao centro da religião, Jerusalém. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia. E a terceira e última é a consumação novamente na Judéia, no centro que era Jerusalém, né? As principais ali, Jerusalém e Jericó. A narrativa de João, da primeira multiplicação, perpassa por essa fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério de Cristo entre os galileus. E por quê? Porque além de o texto bíblico dizer, o próprio João afirma isso, que ele veio para os seus e os seus não receberam, e a Bíblia, em vários momentos, até mesmo na lei, nos profetas, a gente vê isso, que o reino de Deus não era apenas para os judeus. Havia um lugar e há um lugar também para os gentios. Isso nos indica mais um propósito de João, de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo o tempo maior de sua vida e obra em relação aos sinóticos, né? João faz aí algumas observações mais
específicas que os outros evangelhos, né? Ele tem um objetivo e por causa desse objetivo ele acaba sendo mais específico em algumas situações do ministério de Jesus. E esta situação é muito interessante, que João faz questão de afirmar que Jesus está desenvolvendo seu ministério em meio a um povo que era considerado pelos de Jerusalém um povo pagão. Mais que um propósito de João, vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo. Falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas. É a percepção de que ele era o Messias de Deus, que veio para salvar o mundo e não apenas os judeus. Em João 7,1 há um registro sintético dessa fase. Ao dizer que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Há, portanto, uma complementariedade narrativa entre todos os evangelhos, né? Eles acabam se complementando. Isso prova a veracidade dos fatos. Por que Galileia dos gentios? A Galileia está situada ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno e acima do grande lago que leva o seu nome, o Mar da Galileia, como você pode ver na imagem. Em Isaías 9,1, essa região é chamada de Galileia dos gentios. A terra de Zebulon e de Naftali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região, né? A terra de Zebulon e Naftali, que fazia parte das 10 tribos do norte, né? Que tinha como capital Samaria, que foi destruída ali em 722 pela Assíria. Então, todo esse contexto, desde a divisão das tribos, essa região já foi considerada uma região gentílica ou pagã mista, não mais um povo puro pelos de Jerusalém. Foi devastada quando da invasão da Síria em 733 a.C. e teve sua ocupação alterada. Registros históricos citados pela Bíblia de estudo Roman dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Isso levou a Galiléia a ser uma região considerada como gentia e pagã. Contam os estudiosos que esse era um método, né, dos assírios de invadirem os locais e capturarem aquelas pessoas, levarem para outras regiões e trazerem pessoas dessas outras regiões e colocarem ali. Isso era uma forma de diminuírem a capacidade de organização das pessoas para uma futura rebelião. Ou seja, tirando as pessoas da sua terra, enfraqueciam eles tanto moralmente como espiritualmente, acabavam com sua religião, acabavam com sua cultura, e isso facilitava o domínio. Não? O que aconteceu com a Galiléia, a região da Galiléia, quando a Síria destruiu por completo, nas primeiras invasões e também por completo aquela região, eles levaram as pessoas dali para outros lugares e trouxeram, como diz aqui o nosso texto, egípcios, árabes, fenícios e gregos para aquela região, e ali misturou com os que ali estavam, e para os do sul, né, de Jerusalém, eles se transformaram em pagãos. Por isso eram considerados como Galiléia dos gentios ou Galiléia das nações. A segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal da sua missão. Jesus está ali mais uma vez, né, de certa forma, afrontando os judeus, porque eles esperavam um Messias peculiar e particular de Israel. E Jesus está mostrando que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas o seu reino tem súditos de todas as tribos, línguas e nações da terra.
A Galiléia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galiléia recebeu sensível mudança depois que Herodes a anexou ao seu reino, mas isso não eliminou a miscigenação. Para lá, afluíram muitos judeus, a região se tornou mais populosa, tinha cerca de 240 cidades e vilas, como descreve o escritor judeu Flávio Joséfo. As principais cidades eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, que era a capital. Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia, os judeus que tinham como capital Jerusalém, né? Por causa de todo esse contexto, né? Então, os judeus, a palavra judeu é considerado um elogio, mas Galileu, quando saía da boca de um judeu, era uma espécie de ofensa para aquele povo, porque eram considerados povo estranho. Esse era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus, que considerava ser um galileu. Até nesse aspecto vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, já rejeitavam o Salvador. Se eles já rejeitavam com seus corações duros, Deus então traça um plano para que esse coração fosse ainda mais confrontados. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, que Deus entrega a alguns a sua própria dureza de coração para que eles sejam condenados. Por terem eles corações duros, Deus os entrega a dureza do seu coração para que eles continuem cometendo pecado e no dia do juízo serão julgados. Segundo tópico, seguindo os sinais. Um atrativo para as multidões. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo. Ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa de milagres. Todavia, não podemos desprezar a importância dos sinais para produzir fé e contribuir para um conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos. Então nós temos aqui uma questão que é importante, que eu já falei lá no resumo da lição, mas que é importante o professor aprofundar com seus alunos, quem estiver assistindo esta aula também, quem estiver nos ouvindo. É importante que o sinal, o prodígio, o milagre, ele é importante. Se ele não fosse importante, Jesus não teria desenvolvido todo o seu ministério com inúmeros prodígios. Os apóstolos não teriam vivido inúmeras experiências extraordinárias. A própria igreja não viveria como ainda vive momentos de extraordinariedade em sinais. Entretanto, como diz o comentarista, nenhum desses sinais tem um fim em si mesmo ou é para promover aquele por quem esse sinal está aparecendo. Todo o objetivo do sinal, todo o objetivo do milagre é glorificar a Deus. Então, você faz a seguinte reflexão. Se você vê alguém falando de milagre, alguém que ao falar de milagre se promove, aqueles pregadores que em vez de pregarem, eles começam a contar que em tal lugar ele orou e a pessoa ficou curada, com um tom de exaltação própria, ele já está pecando contra Deus. Porque os sinais vindo de Deus são para edificação da igreja, para a produção de fé e para também produzir fé no incrédulo, não para exaltar quem está sendo usado. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. João 14,12 está escrito isso, incluindo expulsar demônios, falar novas línguas, operar maravilhas e curar enfermos. Foi Jesus quem disse que os seus discípulos, que a sua igreja, viveria essas coisas tão grandiosas. Mas em nenhum momento Jesus afirmou ou deixou subentender que estes
estas operações de maravilhas era para promoção de quem quer que seja, a não ser do seu reino. Quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Os sinais não cessaram no primeiro século, têm acontecido durante toda a história da igreja e ainda se manifesta entre nós, e nós somos prova disso. Mas sempre lembrando que os sinais têm um propósito específico e não é de modo nenhum a promoção de quem quer que seja, a não ser do nome de Cristo. Precisamos buscá-lo com fé, pois disse Jesus: em tudo quanto pedires, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo que nós pedirmos sinceramente a Cristo, com o objetivo de glorificar o Pai, isso vai acontecer. O propósito revelacional. João registra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade. Vamos só refletir um pouco também, que é muito conveniente também que as pessoas seguissem Jesus por causa dos milagres. Era uma época de muita miséria, era uma época de muita enfermidade, de muita opressão. Só para você ter uma ideia, nós estávamos dentro daquele, o povo estava dentro daquele período do silêncio divino, do silêncio divino. Muito provavelmente o que se via era alguma coisa que acontecia como o do tanque de Betesda, algo muito esporádico. Então o povo estava muito sedento e eles não entendiam muito o que era aquilo. Mas eles não estavam sedentos só espiritualmente, eles estavam sedentos, fisicamente. E eles viam em Jesus uma oportunidade de mudar politicamente a sua situação. Mas nós queremos dizer o seguinte: Jesus atraiu muitas pessoas para próximo de si quando começou o seu ministério. E estas pessoas foram interessadas em coisas que as satisfazessem neste plano, enquanto o propósito divino era muito maior. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado. Ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão, como acentua o evangelista, na verdade Jesus bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, o propósito foi específico: realizar o sinal para revelar seu poder aos homens a fim de que crescem nele. Se você está vendo, isso deve nos cativar, irmãos. Professor, aluno, você deve refletir sobre isso. Qual era o objetivo do milagre? Realizar um sinal para revelar seu poder aos homens, a fim de que os homens crescem nele. Esse é o objetivo. Quando há aqueles shows nas nossas, especialmente nos nossos congressos, que as pessoas não temem, não se convertem, isso para mim é pura meninice, ou é alguém tentando usar Deus. Esta pessoa precisa refletir e entender que o propósito do milagre é que as pessoas creiam em Cristo. Está aqui um rapaz. Além de o lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro, já que para supri-los de pão seria necessário mais que 200 dinheiro, o equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Diante disso, André afirma que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão reunida. Mas isso era pouco para os homens, mas não para o Filho de Deus. Que a gente tenha aqui, que a gente estude o Evangelho de João sempre nessa perspectiva. O Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Esse é o objetivo de João, fazer todos esses relatos
mostrar ao povo que Jesus era o Filho de Deus. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir dessa insuficiência humana, seguida de uma atitude de desprendimento, que houve a operação do milagre. A lição que tiramos é: o pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus, pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. Em muitos aspectos nós podemos aplicar esta lição, né? Tanto em relação aos nossos recursos, que podem ser pouco, mas juntando com todo mundo podemos salvar vidas. Tanto com os nossos dons, né? Os nossos talentos, que pode ser pequeno, simples, mas quando você proclama o evangelho, pode salvar vidas, transformar vidas, né? Como, por exemplo, o EBD em Foco, que muita gente pode pensar que é um canal pequeno, que não alcança tanta gente, mas o pouco que alcança transforma vidas. Então, o pouco que está em nossas mãos, Deus faz maravilhas. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que tinha aquele jovem, pode fazê-lo em relação a qualquer um de nós, desde que coloquemos em suas mãos tudo o que somos e temos. Nós somos pequenos, nós temos pouco, mas Jesus é grande e é tudo. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Não teria história para contar. Entregues a Jesus, foram multiplicados, alimentaram a multidão e ainda sobejaram, enchendo 12 cestos de pedaços de pães. Eu acho muito legal o desprendimento desse garoto, desse menino. Quantos de nós poderíamos ser como esse garoto? Sermos desapegados às coisas materiais. Esse garoto, ele não tinha certeza que aqueles pedaços de pães e peixes iria sobrar sequer um pedacinho para ele, mas ainda assim ele entregou, confiando que nas mãos de Jesus tudo pode mudar. Terceiro tópico, uma compreensão imperfeita. Essa compreensão é imperfeita do próprio Jesus que os judeus tiveram. O profeta, os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. Eles esperavam o Messias, né? Eles não estavam sem perspectiva. Eles tinham a perspectiva da chegada desse Messias. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade e do ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes de acordo com suas crenças e aspirações. Isso aqui é um ponto muito importante para a gente estudar, para a gente refletir. A compreensão errada sobre Deus nos leva a práticas completamente aversas à Bíblia. Lembra do profeta Oséias? O profeta Oséias escreve lá que Deus dizendo assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. Todo o contexto de miséria, de desgraça ali em Oséias parte dessa compreensão errada que as pessoas tinham sobre Deus. Por causa da compreensão errada que eles tinham sobre Deus, os sacerdotes prevaricavam, os pais entregavam as filhas à prostituição, as noras, as esposas. Eles roubavam, matavam, se prostravam diante de ídolos, sacrificavam pessoas. Por quê? Por causa da compreensão errada que eles tinham sobre Deus. E aqui aconteceu a mesma coisa. Os judeus esperavam o Messias, mas eles tinham uma compreensão errada do que seria o Messias, da pessoa do Messias. E por essa razão o Messias chegou e eles o rejeitaram, porque tinham uma compreensão errada do que a Bíblia afirmava. Eles esperavam um Messias que trabalharia para eles em um contexto simplesmente materialista e não eterno, porque eles entendiam que o Messias seria um homem político e não o Filho de Deus. E por essa razão eles perderam a oportunidade de amarem e conviverem em paz com Cristo.
O que predominava era o interesse na implantação de um reino terreno, de caráter político, o que se viu mesmo entre os discípulos. O próprio Judas desejou isso. É importante destacar isso para que entendamos as razões de não terem recebido Jesus, porque a compreensão que eles tinham de Jesus era meramente materialista, era meramente para este plano, mas ele era o Filho do Deus vivo. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial, né? Jesus é respeitadíssimo pelo mundo afora, como um grande mestre, como o principal mestre do mundo, mas não como filho de Deus. Não como filho de Deus. E aí que está o problema. Você pode confiar em Jesus, acreditar em Jesus historicamente como o maior mestre de todos os tempos, mas se você não acreditar nele como filho de Deus, como Messias, como Emanuel, que tira o pecado do mundo, Deus conosco, nada vai mudar na sua vida. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade, juntando todo mundo, dizendo que eu tenho o meu mestre, ele tem o mestre dele, e assim nós juntamos todo mundo, mas isso é uma falsidade. A fé cristã é, sim, exclusivista. Isso é chocante para as pessoas, mas essa é a verdade. A fé cristã é exclusivista. Exclusivista por quê, Melk? Simples. Exclusivista porque a fé cristã diz: há um só Deus, há um só caminho. Não há vários caminhos. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é uma vida ou alguém que melhora a vida, ele é a vida, fora dele só há morte. Jesus é. O cristianismo exige essa compreensão de que Cristo é. Ele é o único, por isso que a fé cristã é exclusivista. Quem bem explica isso é o grande Erwin Lutzer. Ele diz: Deus se revelou somente em Cristo. Portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas. Isso é muito interessante. Mas não seria uma intolerância pensar desse jeito? Não, de modo nenhum. O próprio Lutzer, ele explica: o exclusivismo não está em conflito com a liberdade religiosa. Porque a liberdade de adotar qualquer religião que a pessoa queira ou que não queira deve ser um direito em todos os países, especialmente naqueles que foram influenciados pela fé cristã. Ou seja, a fé cristã é exclusivista porque ela diz: só há um Jesus, só há um Messias, só há um Salvador. Fora dele não tem salvação, fora dele não tem perdão. A fé cristã é exclusivista porque ela diz: a única forma do homem ter perdão é em Cristo. Nenhuma outra religião nos leva a Deus, somente Cristo. A questão é: existe a escolha certa, que é Cristo, e as muitas escolhas erradas, que estão todas fora de Cristo. Essa é a questão do exclusivismo cristão, que Cristo é o único verdadeiro Deus Salvador. Queriam fazer o rei. Nosso último subtópico. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do messiado de Jesus também se revelou no fato de que, mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma mera oportunidade política. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamar o rei, Jesus tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, ele percebeu que a compreensão das pessoas sobre ele era absolutamente errada, então ele foi para o monte orar.
e não alimentar as pessoas daquilo que elas estavam se alimentando. A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalecem até os dias atuais, e somente serão mudados no final da grande tribulação, quando, enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus clamarão por Jesus e receberão o socorro do Filho de Deus. Lembrando que essa é uma perspectiva assembleiana dispensacionalista que você pode procurar nos nossos estudos sobre escatologia. Nesse tempo cumprirá o que Jesus disse: Israel clamará por aquele que vem em nome do Senhor. Será então restaurado o trono a um descendente de Davi, que é Jesus Cristo, para um reino que será eterno. Somente nessa época, os profetas menores sempre falaram que no final Israel será restaurado e todo Israel adorará o Rei dos Reis. Nossa conclusão: apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que faziam, mas sem a compreensão correta de sua identidade. Mais que isso, em muitos os sinais suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel em busca do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita seu senhorio. Vigiemos. Precisamos entender que Jesus não é só um mestre. Como disse C.S. Lewis, ou ele de fato é Deus, ou ele é um lunático louco. Porque ninguém pode fazer o que ele fez e arrogar para si o que ele arrogou sem ser uma destas duas possibilidades: ou um grande louco, lunático, ou filho de Deus. Eu fico com a última. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.